Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, esse é meu vídeo de estreia. E aqui eu espero falar, refletir, comentar principalmente sobre literatura e temáticas sociológicas, ou seja, um vasto campo de possibilidades. E por que um canal de literatura? Desde 2018 a minha intenção é poder ler um pouco mais, mas principalmente literatura e, na medida do possível, alguns clássicos. Eu não li o tanto que eu gostaria de ter lido, mas a cada novo livro que eu tenho me dedicado tem sido uma experiência, um aprendizado sem igual. Meu projeto este ano é ler pelo menos um livro por mês, que eu acho que é um número que está dentro das minhas possibilidades, pelo menos. Eu acredito que muito mais do que a quantidade, é a qualidade da leitura que importa, o que a gente aprende, os mundos que podemos acessar ao ler as histórias e a possibilidade de se emocionar com os personagens. Então, eu colocar um número mínimo ou máximo de livros para se ler durante o ano me desafia a não deixar de lado a literatura, de seja de qual gênero for. Neste meu primeiro vídeo, eu vou falar de um livro que eu li recentemente, durante a quarentena, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Sapiens hoje é considerado um best-seller, ele foi lançado recentemente, no ano de 2015, foi um dos livros mais vendidos naquele ano, mas sem dúvida já é um clássico do gênero que alguns chamam de divulgação científica. Apesar do tom ensaístico do texto, eu considero como um livro de divulgação científica, pois ele é repleto de referências a descobertas científicas em vários campos do conhecimento. Nas áreas das ciências naturais, temos o Carl Sagan, que foi um dos mais famosos divulgadores científicos. Principalmente ao desenvolver reflexões sobre a vida humana em relação à astronomia. Já que em Sapiens, nós podemos identificar o Yuval como um grande divulgador científico em relação às ciências humanas. Ele é historiador de formação, nascido em Israel, onde atualmente ele é professor e pesquisador. Nas pesquisas realizadas pelo Yuval Harari, ele se dedica principalmente à macrohistória, ou seja, ele está muito mais interessado em compreender um amplo período histórico, milênios da história humana, e uma das temáticas que orienta as pesquisas do Yuval é a relação entre biologia e história. Grande defensor da interdisciplinaridade para pensar as grandes questões não só do nosso tempo, mas do nosso passado mais remoto. E aqui na orelha do livro, os editores apontam que além da relação entre biologia e história, outras duas questões abordadas nas pesquisas do Harari, que estão presentes aqui em Sapiens, é se existe justiça na história e se estamos nos tornando pessoas mais felizes. É uma obra de divulgação científica, mas principalmente, como eu disse, de conhecimento elaborado no âmbito das ciências humanas, porque o livro tem um apanhado de conhecimentos que não se limita ao conhecimento e à pesquisa historiográfica, que é a formação do autor. Ele usa conhecimentos e algumas teses clássicas na área de arqueologia, sociologia e antropologia. Agora falando do livro propriamente dito, ele é dividido em 4 partes e um epílogo. Ele compreende a história humana como atravessada por 3 grandes revoluções, sendo a primeira parte dedicada ao que ele chama de revolução cognitiva, que é na pré-história. A segunda parte é dedicada à revolução agrícola. Na terceira parte, chamada de a unificação da humanidade, ele vai fazer um apanhado do que ocorreu entre essas 2 grandes revoluções e como elas possibilitaram tornar o mundo cada vez maior, mais conectado e mais interdependente. A última parte é dedicada à revolução científica e seus desdobramentos na vida humana e na sociedade até os dias atuais. Cada uma dessas 4 partes do livro é dividida em subcapítulos muito interessantes. O livro é muito didático, recheado com exemplos do dia a dia, o que torna a leitura muito fluida. Ele é muito bem escrito. Eu realmente acredito que o que chama a atenção do escritor é ele se fazer claro. Óbvio que é importante o aspecto poético, reflexivo, mas se o autor, ainda por cima, ele tem uma escrita clara, fluida, ele acaba me ganhando. Abre a primeira parte com um capítulo em que ele aponta como nos primórdios da nossa evolução éramos uma espécie tão insignificante. É uma introdução que, ao tratar da evolução do Homo sapiens, traz um apanhado de conhecimento da biologia que o autor consegue vincular ao conhecimento histórico, que torna isso muito instigante. Ele nos convida a pensar, refletir sobre como a nossa espécie, que nos primeiros momentos da nossa evolução
tínhamos tanta semelhança com os outros animais e não tínhamos tanta importância no conjunto da natureza, nos tornamos o que somos, uma espécie com habilidade de intervenção no mundo como nenhuma outra, dotada de uma inteligência e de uma capacidade de subjugar e dominar quase todas as outras espécies do mundo animal. E conseguimos isso graças ao que ele chamou de uma revolução cognitiva. Mesmo com o desenvolvimento de nossas habilidades físicas, corporais, foi graças ao desenvolvimento do cérebro humano, que possui um tamanho muito significativo em comparação aos demais mamíferos, que as habilidades humanas se tornaram muito mais poderosas. Em um determinado ponto da evolução da nossa espécie, conseguimos nos expressar, falar uns com os outros, o que possibilitou níveis de cooperação e com um nível de sofisticação muito grande. Mas o mais importante nesse processo, que ele desenvolve em outras partes do livro, é a nossa capacidade de imaginação e de compartilhar ideias abstratas entre membros da nossa espécie. Ou seja, essa habilidade de vivenciar coletivamente um mundo que existe em grande medida apenas em nossas mentes é tão mais poderosa que as nossas habilidades físicas e motoras. E aí ele introduz uma ideia formulada principalmente no âmbito da antropologia, que é o conceito de cultura. Na medida em que somos uma espécie que se comunica e que age para além do instinto, para além da nossa condição biológica, conseguimos criar e acreditar em ideias que têm um poder sobre nós muito maior que a nossa condição biológica. A parte 2, em que é tratada a Revolução Agrícola, o autor destaca a influência decisiva do surgimento da agricultura para o Homo sapiens. Vivemos cerca de 2,5 milhões de anos como caçadores e coletores, ou seja, não fazíamos nenhum tipo de intervenção para que animais procriassem e plantas crescessem. E começamos não apenas a intervir de forma cada vez mais intensiva na procriação de espécies de animais e em grandes plantações, e já dávamos sinais, desde aí, do poder de nossas habilidades em manipular a natureza estritamente para as nossas satisfações. Mas algo muito interessante nessa parte dedicada à Revolução Agrícola é que ele vai apontar essa revolução como uma armadilha, na medida em que a nossa espécie começou a se estabelecer em territórios fixos, abandonando a vida nômade em prol das plantações e da criação de animais. Nos primórdios da agricultura, as plantações eram, em sua maioria, de cereais, principalmente o trigo. Entre os exemplos dessas ideias criadas pela capacidade da imaginação humana e que o autor vai explorar nas partes subsequentes do livro, estão as ideias de monogamia, a ideia de que existe valor incorporado no dinheiro, e ideologias modernas como o socialismo, o liberalismo, as formas de governo como a democracia e sistemas econômicos como o capitalismo. E é muito interessante a parte em que são descritas as evidências científicas de como o Homo sapiens viveu em um mesmo período com outras espécies humanas, sendo a mais conhecida o Homo neandertais. E algo muito interessante nessa parte dedicada à Revolução Agrícola é que ele vai apontar essa revolução como uma armadilha na medida em que nossa espécie começou a se estabelecer em territórios fixos, abandonando a vida nômade em prol das plantações e da criação de animais. Na medida que nós, sapiens, se adapta à agricultura e à criação de animais, ficamos cada vez mais reféns das intempéries, ou seja, uma colheita bem sucedida em um ano enquanto no outro não. E diante disso, nossa espécie vê diante da necessidade de controlar o tempo e a natureza cada vez maior. E daí ele aponta também que a agricultura possibilita um aumento demográfico sem precedentes da nossa espécie. A formação de grupos cada vez maiores de pessoas em contraste com os pequenos grupos de caçadores e coletores. No período da história da nossa espécie começa a emergir a introdução da noção de propriedade. Nesse sentido, ele aponta que com a Revolução Agrícola, caímos em uma armadilha que esse período representa uma fraude na história humana. E por que uma armadilha, uma fraude? Tendo em vista a dependência da agricultura pelos sapiens e um número cada vez maior de pessoas para se alimentar, a fome e os conflitos tornaram-se recorrentes. A fome, devido às mudanças no tempo, é o que poderia ocasionar uma diminuição da colheita em um determinado período, e os conflitos, tendo em vista a disputa por terras, por alimentos. A parte dedicada ao que ele chama de a unificação da humanidade
Ele coloca uma questão, né? Diante de um processo de complexificação da vida coletiva, com o surgimento da agricultura, a formação de grupos cada vez maiores, os sapiens ficaram cada vez mais propensos a criar normas sociais e leis, né? E por que isso? A ampliação do número de pessoas, a necessidade de organizar a vida coletiva demandou a criação de ideias e noções de mundo que deveriam ser compreendidas por um número cada vez maior de pessoas ao mesmo tempo. E esse aumento demográfico associado a construções culturais em torno do surgimento da ideia de deuses, sobre o que é proibido e aceito socialmente, o que existe após a morte, acarretou inclusive na formação de impérios. O período de formação das primeiras religiões, da implementação do comércio, foi um período muito conturbado, na medida em que cresceu também o contato entre os povos de distintos impérios. Apesar disso, o Yuval vai falar que o choque cultural em comparação com a assimilação cultural e a cooperação entre os povos, sempre foi menor. Sempre prevaleceu a cooperação entre os povos e assimilações. O ponto é que nos últimos séculos tem prevalecido uma lógica de universalidade, de unidade da espécie humana. É muito mais do que tendências de restrição cultural ou de separatismo entre os povos. É discutível a forma como essa unidade da espécie humana foi conquistada. No caso da presença europeia nas Américas, no início não foi nada pacífica. Houve um grande massacre das populações indígenas, início das grandes navegações e o estabelecimento das colônias aqui na América. O mundo foi ficando cada vez mais europeu em suas tendências culturais. Nessa parte dedicada à unificação da humanidade, ele vai apontar também a importância do dinheiro nesse crescente processo de unificação da humanidade. O dinheiro é elaborado graças à mente criativa dos sapiens para solucionar o problema das trocas, tornou-se algo de entendimento comum. Nós temos a barreira do idioma, mas nos entendemos pelo dinheiro e as suas possibilidades. Mas é muito interessante também que, tal como uma crença religiosa, que também proporcionou a unificação e a cooperação cada vez maior entre os sapiens, o dinheiro é algo essencialmente imaginado, fruto de nossa capacidade de dotar objetos de valores, imaginar e criar coisas que não conseguimos apreender pelos sentidos. E ele inclui não apenas os deuses de qualquer religião, mas também ideologias como o socialismo. Afinal de contas, a ideia que temos de que todos nós temos os mesmos direitos é tão imaginário quanto a ideia de que uma pessoa que nasceu pobre numa favela do Brasil tem as mesmas chances de ficar rica do que uma pessoa que nasceu numa família de classe média nos Estados Unidos. E a partir dessa e de outras ideologias tão contrastantes, mas tão presentes nos nossos dias atuais, que o autor dedica um capítulo que ele chama de Não Existe Justiça na História, em que ele aponta como algumas hierarquias sociais que se arrastam milênios, como a ideia da superioridade de homens sobre as mulheres, ou de brancos contra negros, são ideias lidas como algo natural e não uma criação de nossa espécie. Nesse sentido, em outro capítulo chamado A Falácia da Visão Retrospectiva, ele aponta que a história, tal como a nossa evolução biológica, não considera a felicidade humana, ou seja, em um determinado momento da nossa história, um sistema capitalista começou a predominar, se alastrar pelo mundo, e apesar da ideia de felicidade atrelada ao capitalismo, a pergunta se somos mais felizes hoje em dia fica no ar. Por outro lado, ele repudia uma visão determinista da história, ou seja, tal como está presente no pensamento marxista de uma evolução histórica do capitalismo ao comunismo. Não, ele também não acredita nisso. Ele aponta o caráter caótico da história. A história da vida humana é, na verdade, caótica. Segundo ele, é óbvio que temos imposições e restrições de toda ordem, como restrições biológicas, econômicas, geográficas, mas a história está sempre suscetível ao inesperado. Nesse momento da nossa história, por exemplo, estamos vivendo um desses aspectos inesperados da história humana, né? Que é vivenciar essa pandemia que está restringindo a vida social das pessoas em grande parte do mundo. Na última parte denominada Revolução Científica, ele vai se debruçar sobre um mundo que, nas palavras dele, descobriu sua ignorância, principalmente a partir do século XVI. Ele aponta que a dúvida, a busca pelo desconhecido, tornou-se algo predominante nas sociedades.
E aqui ele vai destacar a revolução científica que teve como palco principalmente a Europa, mas ele não vai apontar essa revolução como a que criou os melhores artefatos, as melhores tecnologias. O principal diferencial desse momento, em que a humanidade se voltou para o desconhecido e criou sistemas científicos, foi que essas práticas foram usadas para aumentar o poder de impérios, a começar pelos países europeus. Nesse contexto em que um conhecimento para intervir no mundo natural e criar ferramentas e tecnologias tomou uma proporção enorme, os impérios puderam mais do que nunca impor o poder sobre outras partes do mundo, que foi o que aconteceu, por exemplo, nas Américas, na colonização de territórios asiáticos também e territórios africanos. O autor ele também destaca que, apesar de ainda guardar suas especificidades, grande parte do mundo fala a mesma linguagem, graças à ciência e seu casamento com o capitalismo. A crença na ciência e no capitalismo proporcionou outra etapa dessa tendência da formação de uma unidade humana, uma comunicação numa linguagem comum entre os povos. E ele finaliza essa parte da Revolução Científica demonstrando experimentos científicos na área da genética, da tecnologia da informação, que já demonstram modificações significativas na estrutura da nossa própria espécie. Melhoramentos genéticos que já foram testados em animais e plantas nas últimas décadas já estão sendo mirados para a nossa vida também. E aí ele vai trazer a questão da ética, que vai envolver a aplicação desses experimentos, desses achados científicos na nossa espécie. Tem um lado positivo, que ele vai dizer, tendo em vista a tendência a realizar melhorias na nossa saúde, descobrir a cura de doença. Mas por outro lado, nós temos também a questão da eugenia, a ideia de que existe um modelo genético ideal para nós, os sapiens. Um mundo como esse nos faz imaginar em outra crença muito forte do século XX, que foi a tese nazista de que existia uma superioridade da raça ariana sobre as demais. Que elas eram mais racionais, mais fortes, e enquanto a mestiçagem provocaria a degeneração física, moral e intelectual da espécie. Mas para além dessa possibilidade de um aperfeiçoamento genético, ele vai abordar o uso de tecnologias de inteligência artificial que já são acopladas no corpo humano. O que mais uma vez sinaliza que o nosso poder como espécie foi tão longe que já criamos até braços biônicos, como é o caso que ele vai citar de uma ex-atleta americana, que depois de perder um dos braços em um acidente, recebeu um braço biônico que é operado pelo pensamento, que já caracteriza também como uma ciborgue, que é a constituição corporal e mental, tanto orgânica quanto inorgânica. Ou seja, ele vai apontar que os avanços científicos nos últimos tempos, nas últimas décadas, foram tão grandes, tão surpreendentes, que já começamos a remodelar até mesmo a nossa espécie. Para finalizar, no epílogo, ele aponta que apesar de melhorias que a nossa espécie viu nos últimos tempos, que por incrível que pareça foi nas últimas décadas, como a redução da fome, de guerra, por outro lado, a situação de outras espécies animais tem se deteriorado muito mais. E ele também aponta que, apesar de tantas conquistas, de tantos feitos impressionantes na face da Terra, parece que a nossa espécie está sempre insatisfeita, sem objetivos claros sobre o que deseja. Continuamos sem saber para onde estamos indo e onde vamos chegar. O que, segundo ele, tem nos tornado irresponsáveis com os outros animais e com os ecossistemas à nossa volta. E para finalizar, ele fala que essa associação entre uma constante insatisfação aliada com uma irresponsabilidade da nossa espécie sinaliza um grande perigo, porque na medida em que conquistamos poderes que se assemelham ou ultrapassam de muitos deuses, ele deixa a pergunta: existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem?